E aí, gente, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai trabalhar um conteúdo bem bacana, né, que é a Revolução Verde. Mas aí pra gente poder entender de Revolução Verde, a gente tem que ver aí como foi que ela surgiu, né, e quais foram as suas mudanças, principalmente dentro da agricultura brasileira, né, o que foi que ela trouxe de novo, quais foram os aparatos tecnológicos, o que foi que mudou, o que foi que melhorou, o que foi que não melhorou, né, mas para que a gente possa chegar aí na Revolução Verde, de fato, a gente precisa ver primeiro um contexto histórico, né, e nesse contexto histórico tu precisa lembrar e voltar lá na Revolução Neolítica, né, aonde os seres humanos eles já tinham aquele desejo, aquele anseio de cada vez mais melhorar a sua técnica, de cada vez mais ampliar a sua produção de alimentos, sendo que esse desejo ele vai se intensificar lá no século 20, tá? Mais ou menos ali pela década de 30, pela década de 40, onde as pessoas elas vão implorar por mecanização, onde as pessoas elas vão implorar por uma especialização, onde essas pessoas elas vão querer um melhor domínio, né, para que a gente possa aumentar a nossa produção de alimento, uma vez que a população está crescendo e a taxa de fome era muito alta, tá? Então aqui o grande objetivo é saciar a fome da humanidade. E aí, justamente nesse período, a gente vai ter o surgimento de um grupo de ponta muito renomado lá nos Estados Unidos, que se chama Rockefeller. Esse grupo, ele mexia com energia e com tecnologia. Logo, ele pensou em alguns aparatos que vão dar aí um impulsionamento para essa Revolução Verde, tá? Então, professora, a senhora está me dizendo que Revolução Verde ela vai ser a mecanização do campo? O que tu acha? Não é bem assim, tá? Porque a Revolução Verde, se a gente dizer que ela é somente a mecanização do campo, a gente vai estar restringindo e também já vai estar acelerando o processo, porque a revolução, quando se trata de mecanização, já vai ser um avanço mais lá na frente. Então, no momento, eu quero que tu pense o seguinte, que a Revolução Verde, ela vai ser um momento em que um conjunto de técnicas e de novas tecnologias, elas vão chegar aí ao campo, tá? Elas vão chegar ao campo para dar uma nova roupagem para ele. E essa modernização no campo, será que ela vai ser bem aceita? Será que as pessoas que utilizavam ali a enxada, a foice, o teçado, elas vão aceitar logo de primeira assim essa revolução, né? Essa nova roupagem? Pior que vão. Porque olha só o que eles falavam assim, gente, vamos aceitar aqui essas novas propostas, porque com a Revolução Verde a gente vai ampliar a tua produção, você vai conseguir plantar mais, tu vai conseguir explorar melhor o solo e também tu vai aumentar a tua produção. E aí, quando os agricultores eles escutavam aquilo, eles ficavam muito esperançosos, principalmente quando eles revisavam constantemente que a revolução ela teria o grande poder de acabar com a fome mundial. Olha só o quão ousado eles foram, né? Mas será se isso realmente funcionou? Pensa aí. Hoje em dia, ainda tem alguém que passa fome? Tem, infelizmente tem, né? Então a Revolução Verde, ela não conseguiu cumprir com a sua palavra, mas não porque ela não produz alimento suficiente. Nós produzimos muito alimento. O grande problema é a distribuição, né? Que ela acaba que fica aglomerado e não chega na mesma quantidade para todo mundo, infelizmente. Né? Então, gente, quando esse grupo Rockefeller ele vai levar aí essa tecnologia para o campo, a gente vai ter algumas mudanças. E uma das principais mudanças é que plantar no campo acaba se tornando bem mais caro, né? Onde antes tu só precisava da semente, tu precisava de um cabo de enxada e tu precisava ali do adubo orgânico mesmo que você produzia. Agora não. Agora para a gente poder plantar, você vai ter que comprar a semente, tu vai ter que comprar o adubo químico, tu vai ter que comprar o cal para fazer a calagem, tu vai ter que comprar uma maquinaria para poder fazer o processo de aração, de colheita. Então, olha só o tanto de gasto que você vai ter agora,
né? E tu sabe também que as maquinarias, elas fazem esse processo mais rápido, tanto de plantar quanto de colher, e elas acabam substituindo o que? A mão de obra, né? A mão de obra no campo. Então, se antes eu era um grande produtor de soja, por exemplo, e aí na minha fazenda eu precisava de 1.000 trabalhadores. Isso no modo antigo, antes da Revolução Verde, né? Agora com a Revolução Verde, eu não preciso mais de 1.000 trabalhadores, né? Eu vou comprar alguns tratores, algumas maquinarias que vão estar fazendo esse processo de colheita e de plantio, e agora de 1.000 eu só preciso de 30 trabalhadores. Olha só. Mas, então quer dizer que dos meus 1.000 trabalhadores antigos eu demiti e fiquei só com 30 daqueles? Infelizmente não. Por quê? O teu antigo trabalhador era aquele cara que ele plantava utilizando ali a sua enxada, utilizando ali sua foice, né? Utilizava ali os métodos tradicionais que ele aprendeu com o pai dele, que ele aprendeu com o avô dele. Mas a partir do momento que a gente traz uma nova roupagem, né, a gente precisa de pessoas qualificadas, com diplomas, que consigam trabalhar aí com adubos químicos, que consigam trabalhar com maquinarias, que consigam trabalhar com biogenética. E infelizmente os trabalhadores que a gente vai chamar de bucólicos, que são aqueles trabalhadores que põem a mão na terra, eles não são capacitados para essas funções, né? E se ele não for ali para recorrer, fazer um curso, tentar se adaptar, infelizmente ele vai ficar sem emprego, né? Por não ser qualificado para essa nova roupagem mais tecnológica, tá? Já que ali ele conhece várias técnicas, mas são técnicas rudimentares quando a gente pensa aí no viés da nova Revolução Verde. Tranquilo? E aí, então, essa mecanização ela vai ocasionar aí o desemprego em massa dessa população mais carente, né? Dessa população de agricultores familiares, né? A gente tem aí o novo processo que vai ser a de fertilização, tá? Através de adubos químicos. A gente vai ter correção do solo com a utilização de calagem, né, através do calcário, que é uma rocha sedimentar, porque em algumas regiões, como por exemplo no Cerrado e aqui na Amazônia, a gente tem um solo muito ácido. Então, se antes eu não conseguia plantar uma certa espécie de árvore, agora eu consigo plantar se eu fazer a correção desse solo. O quesito do solo ser ácido não vai me impedir mais de produzir o que eu quero ali naquela região, né? Então agora eu posso deixar um solo que era pobre fértil, né? Um solo que era ácido, eu posso deixar ele com um pH tranquilo ali para a minha plantação. Se é uma região que contém muita praga, muito fungo, muitas bactérias que vão prejudicar a minha produção, eu posso estar utilizando aí os agrotóxicos para poder eliminar todas essas pragas, né? E se por acaso, depois de tudo isso que eu fiz, e também a gente tem a irrigação. Se com a irrigação não resolver, a gente vem com os transgênicos, né? A gente corrigiu o solo, deixou ele fértil, né? Colocamos água disponível quando a gente fala sobre irrigação, temos maquinaria, né? Se depois de todos esses procedimentos tecnológicos a gente ainda não consegue plantar, o que a gente faz? Vamos entrar com os transgênicos. Imagina o seguinte, uva. Antes não tinha possibilidade de se plantar uma uva na região Nordeste ou aqui na nossa região Norte, né? Justamente porque ela era de uma região específica de climas frios. Mas a partir do momento que a gente pegou ali a semente daquela uva, que a gente inseriu o gene que fizesse com que ela se tornasse resistente ao calor, né? Agora conseguimos plantar uva também nas regiões quentes, né? Como a gente já encontra em várias localidades no Brasil. E também um caso bem curioso, tá? Que a gente vai encontrar em várias localidades no Brasil,
tá? Então, olha só, o transgênico ele vai ser ali a jogada final, né, da Revolução Verde para que a gente consiga realmente ampliar aí as nossas formas de produções. Agora, nada mais nos impede. É muito mais fácil uma montanha, um planalto, uma serra te impedir de plantar porque a máquina ela não vai conseguir subir do que o fato do solo ser pobre ou de ser ácido, porque tudo isso agora a gente consegue resolver. O que antes era uma dificuldade, agora a gente consegue resolver porque a gente tem tecnologia para isso, né? Mas aí pensa o seguinte, que com essa nova roupagem da Revolução Verde, o campo ele se torna bem mais dependente da cidade, porque é de lá que ele tira o seu adubo químico, é de lá que ele tira o seu fertilizante, é de lá que ele tira as suas sementes transgênicas, né? É de lá que ele tira todo o aparato necessário para que ele produza no campo. E se por acaso a cidade fecha, o campo para de produzir, porque ele não vai ter suas sementes patenteadas, ele não vai ter transporte, ele não vai ter comércio, ele não vai ter incentivos fiscais, né? Então a gente consegue perceber que com a chegada da Revolução Verde a gente teve aí uma maior aproximação e uma maior dependência do campo pela cidade, uma vez que é de lá que ele vai tirar suas matérias-primas para poder produzir nesse campo, tá? Então hoje foi basicamente esse apanhado geralzão que a gente pegou aí da Revolução Verde e nas próximas aulas a gente vai